Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, TV Câmara, canal 4 da NET, e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber aqui em nosso estúdio o consultor de negócios do Sebrae, Arthur Shoichi Santos Takezawa, que vai nos falar sobre um tema muito interessante e atual, o home office. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Arthur. Eu quero que você seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Arthur, nós vamos direto. O que é exatamente um home office? Home office, Hamilton, basicamente é uma empresa ou um profissional ligado a uma empresa que desempenha suas funções de trabalho na sua residência. Ele normalmente tem um espaço reservado para exercer essa função e desempenha durante o dia e os meses em casa. Certo. Me diga uma coisa, Arthur, qualquer um consegue ter um home office e trabalhar longe da correria da empresa, ou existe algum perfil específico para esse tipo de profissional? Primeiro, é importante lembrar que para se ter um home office, o negócio ele deve estar estabelecido de acordo com as práticas de mercado. Tem algumas atividades que não permitem o home office, ou o próprio cliente não aceita ser atendido ou ser recebido na residência do profissional. Partindo do pressuposto que nesse negócio é permitido, o ponto de partida para o empreendedor é a disciplina. Porque trabalhar em casa nem sempre é um bom negócio para a pessoa que não tem muita disciplina, que não tem muita regularidade e não sabe separar a vida pessoal da vida profissional. Seria o mesmo trabalho que ela desenvolveria na empresa, porém, com uma responsabilidade até maior por ter um espaço dele e um horário também dele próprio. Então, a responsabilidade, pela minha visão, teria que ser maior ainda do que dentro da empresa, é isso? Perfeito, porque ele não estará sobre os olhos de uma supervisão, não terá ninguém monitorando o desempenho do trabalho. Então, se ele não tiver essa disciplina e não for rigoroso consigo, e até mesmo quando há a família envolvida, ele não consegue atender às necessidades de mercado e muito menos bater metas, atingir os resultados que as empresas esperam. Nós vamos agora mostrar para o telespectador como é que funciona, como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha em casa. Como é que funciona essa rotina? Explica para a gente, Arthur. Primeiro ele deve reservar um espaço, Hamilton, específico para o trabalho. Ele não pode ficar no meio da casa dele ou num canto da casa com o envolvimento da família, com o envolvimento de parentes, amigos, porque ele não vai conseguir se concentrar na sua atividade. Então, o ponto de partida é ele montar um escritório dentro da sua casa, reservado, de preferência com tudo separado. Telefone, internet, para que ele não tenha aí nenhum tipo de interrupção. A partir daí, ele precisa estabelecer dias e horários de trabalho, ou seja, organizar a sua agenda de acordo com a necessidade da empresa e segui-la. Cada empresa tem a sua organização, tem o seu método de trabalho, o segmento em que ele vai atuar. Então, obviamente, para cada segmento é um tipo de trabalho, é isso? Sim, exato. É importante que o empreendedor ele tenha essa maturidade, essa consciência de que, apesar de ele estar dentro de casa, ele está ou a serviço de uma outra empresa ou trabalhando para si e diretamente tem um cliente esperando, um cliente com uma expectativa que ele precisa atendê-lo. Queria saber agora, Arthur, a diferença que há no dia a dia, também as responsabilidades do profissional que é autônomo e de um profissional que presta serviços para uma outra empresa. Tem uma diferença? Sim, Hamilton. O profissional autônomo, ou mesmo que ele não seja autônomo, tem até a sua empresa, seja uma home-based, ele tem a sua própria empresa dentro da sua casa, ou ele trabalhe para alguma outra instituição, a diferença básica é que, quando ele é autônomo, ele tem a liberdade de organizar a sua própria agenda, submeter a sua própria rotina.
quando ele está ligado a alguma empresa, ele é basicamente um funcionário, um colaborador de uma instituição, ele não tem essa decisão. Quando entra para a empresa, ele tem um acordo estabelecido, normalmente formal, onde fica claro quais são as regras, quais são as expectativas, qual é o funcionamento sobre o uso de telefonia, de internet, de veículos e equipamentos eletrônicos para, enfim, todos os dias, né? São metas, né? Sim. Agora você vai explicar para a gente, Arthur, quais são as principais vantagens e as maiores preocupações em se trabalhar por conta própria, se estabelecer um home office. Existem muitas vantagens, porque o home office ele veio por conta da necessidade de tempo. Hoje nós temos um trânsito caótico, nós temos uma criminalidade no meio da rua, nós temos uma dificuldade para locomoção muito grande e isso faz com que nós tenhamos muito mais estresse, muito mais cansaço e isso acaba somatizando ao longo do tempo, causando até doenças psicológicas ou até mesmo fisiológicas. E você acha que esse tipo de serviço, o home office, ele já está deixando as grandes metrópoles e já está também partindo para algumas cidades de porte? Sim, inicialmente o home office só existia em grandes capitais, em cidades metropolitanas. Já tem vindo para o interior, até porque muitas empresas que estão nessas capitais acabam decidindo por não abrir uma filial, alugar um ponto, construir um prédio e sim destacar apenas um colaborador que pode ficar na sua casa. Então acaba sendo vantajoso tanto para quem contrata quanto para quem executa o trabalho, porque independente dele ser home office ou home based, ele acaba tendo a oportunidade de almoçar com a família, de não ter o tempo de deslocamento, de não ter, enfim, diversas dificuldades que ele teria caso ele morasse ou numa metrópole ou tivesse que trabalhar fora da sua residência. Uma curiosidade, Arthur. Geralmente esses profissionais, eles são vinculados à empresa, por exemplo, com um contrato de trabalho, o registro, ou a maioria é autônoma? Não existe uma estatística sobre quantas pessoas trabalham em casa, se são autônomos ou se são funcionários. Eu desconheço qualquer pesquisa nesse sentido, mas sim existe uma grande parcela de empresas que têm decidido pelo home office por ser muito mais barato para manter a sua operação. Geralmente o perfil dessas pessoas são pessoas já com formação, com graduação, que dependem, por exemplo, de uma diretoria, ou a própria diretoria já escolhe a gestão para que ele seja, por exemplo, que faça um papel preponderante dentro do mercado, dentro daquele meio, até mesmo nesse ponto que você tocou em cidades menores, que ele seja um representante próprio da empresa. Inicialmente, o home office ele surgiu com profissionais de médio ou de grande escalão. Inicialmente só existiam profissionais assim. Mas com o passar do tempo, hoje mesmo atividades mais simples, atividades até mesmo operacionais, que independem de uma sede, têm se utilizado home office. Hoje é muito comum encontrar profissionais que prestam serviço porta a porta, que têm o seu escritório na sua residência. Você está dizendo tipo de representantes? Representantes, profissionais que executam serviços operacionais em residências ou em áreas comerciais, pessoal da área de TI, muitos trabalham baseados em sua casa. Então não tem mais essa limitação de formação ou até mesmo de graduação dentro das empresas. A gente já soube um pouquinho aqui, que o Arthur já explicou um pouquinho sobre home office. Como é que eu começo com home office? O ponto de partida é reservar um espaço adequado, equipá-lo como se fosse um escritório mesmo. Sim. Onde ele possa ter a privacidade, um espaço reservado. Independe do segmento. Independente do segmento. Porque ele não pode usar o computador pessoal para também trabalhar. Usar a mesma linha de telefone da residência para o trabalho. Isso começa a confundir os papéis
e até mesmo confundir a família desse profissional. A família não vai saber em que momento ele está trabalhando e em que momento ele está junto com a família. Então, o ponto de partida é esse, que ele tenha um espaço organizado, reservado, até mesmo, muitas vezes, dependendo da família, até com restrição de acesso. É isso que eu ia falar. A família tem que estar ciente que ali vai existir uma parte ali da casa que vai servir para o trabalho, né? Em que o papai vai poder ver o filho na hora do almoço somente, ou senão à tarde, é isso, mais ou menos isso. É exatamente isso. As famílias têm um papel muito importante para o bom desempenho de um profissional home office. Se a família não colaborar, se a família não compreender, isso acaba não surtindo resultado. E é muito importante também que o profissional, ele encare isso como um trabalho. Existem muitos profissionais que abandonaram o home office, mas eles não perceberam que trabalhavam de pijama, trabalhavam de chinelo, dormia até muito mais tarde do que o normal e acaba ocasionando num péssimo resultado para o negócio. Independentemente dele ser um profissional contratado ou um autônomo, Hamilton, ele precisa entender que ele tem que gerar resultado. E esse resultado vai depender muito da produtividade que ele vai desempenhar no dia a dia. E se ele toca a vida profissional como um familiar da casa, isso não vai dar muito certo. Não vai dar certo. Arthur, o primeiro bloco já se foi. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já, ok? Ok. Câmara Cidadania, em 1 minuto só. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, crianças. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, o nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Andam falando por aí que com as mudanças da Previdência, agora a gente só vai se aposentar com 95 anos. Mas será que isso é verdade? Bem, a única coisa que mudou com as novas regras é que agora existe um novo cálculo para quem quer se aposentar com o valor integral, escapando do fator previdenciário. Funciona assim: você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Essa conta tem que dar 95 pontos para os homens e 85 para as mulheres. Pontos, não idade, entendeu? Por exemplo, João tem 60 anos e contribuiu por 35. 60 mais 35 dá 95, ou seja, João pode se aposentar com o valor integral. Lúcia tem 55 anos e contribuiu por 30. 55 mais 30 dá 85. Então ela também pode se aposentar com o valor integral. Portanto, o boato de que a gente só vai se aposentar com 95 anos é mentira. Agora que você sabe, aproveite e #compartilhe a verdade. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 61.4, canal aberto em sinal digital, canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. E eu quero lembrar vocês que o Câmara Cidadania está disponível nos nossos canais YouTube, Facebook, Twitter. Por favor, assim que vocês tiverem oportunidade, assistam por esses canais. Muito mais fácil e de fácil acesso também. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Arthur Schoit, que é um consultor de negócios do Sebrae. Nós estamos falando sobre home office. Arthur, com o desenvolvimento tecnológico, muita coisa mudou, principalmente em relação à produção e disseminação de conteúdo. Eu queria saber como é que você vê a importância da acessibilidade à tecnologia em relação ao desenvolvimento de projetos autônomos, como esse do home office. Hoje, Hamilton, nós vemos uma grande procura por empresários que pretendem empreender na área de startups, por exemplo, Sim. com base tecnológica. São profissionais que independem de um ponto comercial,
que dependem de um escritório para receber clientes ou mesmo profissionais. Então, o home office ele vem muito de encontro e atende muito bem esse tipo de situação. Hoje não há mais atividades econômicas que possam desmerecer, que possam descaracterizar a questão da acessibilidade, da tecnologia. Na verdade, isso vem muito de encontro aos resultados que essas empresas buscam, né? Muitas dessas empresas acabam tendo, na base tecnológica, o seu produto, o seu valor agregado. Então, isso é muito bem-vindo. Eu gostaria até de saber como é que funciona quando, por exemplo, você delimita um horário. A gente sabe que quando a gente trabalha num ambiente como o nosso aqui, um órgão público, ou mesmo num segmento privado, a gente sabe quando a gente encerra o expediente ou se ainda é necessário continuar ou insistir até que o trabalho esteja concluído. Como é que é isso no home office? É importante que ele tenha clareza de qual é o seu horário de trabalho, principalmente quando ele é autônomo, porque não tem ninguém vigiando esse profissional, não tem ninguém supervisionando a sua produtividade. Quando é um colaborador ligado a uma empresa, isso já é estabelecido em contrato. Tá. Ele não pode desrespeitar as regras contratuais, porque ele pode, inclusive, ser penalizado pela empresa. E as empresas normalmente conseguem monitorar essa atividade através de equipamentos eletrônicos, certo. Das respostas que ele dá ao longo do dia. No caso, então, é importante que esse profissional ele tenha a clareza e tenha a maturidade e a disciplina de respeitar. Se não toda hora, praticamente todo o horário de trabalho. Tá certo. Agora, eu gostaria de saber, Arthur, o que a empresa ganha ao contratar os serviços de um profissional que trabalha em um home office? E também, como funciona a relação empresa-funcionário com essa distância física? Muitas empresas, Hamilton, não têm a necessidade de estabelecer uma filial ou mesmo um ponto comercial para atendimento. Então, esse profissional ele pode trabalhar dentro do seu carro, na rua, num café. Então, ele decide, até pelo conforto e por organização, trabalhar a partir da sua casa, um home office. Esse profissional, ele tem uma jornada de trabalho que é específica, que ele tem que desempenhar, e ele acaba tendo uma série de vantagens, como comentamos há pouco, sobre a economia de tempo com deslocamento, o estresse que ele acaba não tendo. Do outro lado, as empresas que contratam esses profissionais acabam também barateando as suas despesas mensais, porque também não tem muitas despesas fixas que teria se tivesse uma filial. E normalmente tem-se um colaborador muito mais tranquilo, muito mais satisfeito com a sua atividade, porque ele consegue equilibrar melhor essa dualidade, né? Vida profissional, vida pessoal. Né? Porque ele tem mais tempo para sua família, Sim. Ele consegue fazer uma refeição mais tranquila, ele não perde tanto tempo com deslocamentos iniciais ou de término de trabalho, então acaba sendo produtivo e benéfico para todo mundo. Em se falando de Rio Preto, há muita procura pelo home office? Sim, tem crescido muito. Só para você ter uma ideia, Milton, hoje nós temos aqui em Rio Preto 15 mil empresas de microporte, nós chamamos de microempreendedor individual, que praticamente todos eles trabalham home office. Esses são os dados oficiais. Fora os informais que nós sabemos que existem e também profissionais que trabalham para outras empresas que nós não temos estatísticas. Você acha que o home office, então, é uma tendência? Sim, é uma tendência sem volta, porque as cidades cada vez mais crescem, o crescimento populacional também é uma realidade. E as despesas também para manter as empresas estão cada vez maiores. Como é que a pessoa faz se quiser uma orientação do Sebrae? Um endereço, um telefone? O contato é muito fácil, Hamilton. Basta ele nos procurar através do nosso escritório, que fica na rua Preciliano Pinto, 3184. Fica perto do supermercado Pão de Açúcar. É o nosso ponto de referência. Você tem um telefone que você possa passar? O telefone 3214-6670. Independente também dessas informações, a pessoa pode procurar no site. O nosso site é o www.sebraesp.com.br.
Horário de funcionamento do Sebrae? Todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Quanto ao home office, só para finalizar, Arthur, você acha que caberia, por exemplo, futuramente, num órgão público, se destinar a pessoas que trabalhem para autarquias, o próprio poder executivo ou legislativo, com home office? Isso depende não só da característica do trabalho, mas também de legislação, né? Até onde eu conheço, não existe muita brecha para isso ainda. Aqui no Brasil para isso. Né? Existem até algumas autarquias que têm profissionais que, enfim, não têm uma base estabelecida, mas normalmente, seja na municipalidade ou em órgãos estaduais e federais, há exigências de ponto, exigências de apresentação pessoal no seu estabelecimento. Eu te fiz até essa pergunta porque eu lendo um comentário de um determinado país da Europa que mantém, alguns órgãos públicos mantêm serviços de home office com legisladores e tal. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque até então eu não tinha conhecimento, né, se existia ou não. Fora do país existem vários países, diversas atividades, profissionais da área da saúde principalmente, que vivem em comunidades distantes. São pequenas exceções que nós temos aqui no Brasil, mas de praxe... E você acha que o Sebrae, por exemplo, dando consultoria, ele pode fomentar até outras empresas a que mantenham os serviços de home office? Sim, nós somos um órgão incentivador, porque normalmente, Hamilton, quando o empresário ele pretende de fato empreender, ele não tem muita estrutura. Ele não tem muitas vezes dinheiro suficiente para aguentar os primeiros meses e até mesmo anos que são difíceis para a estruturação do negócio. Então, muitas vezes, o melhor caminho é não ter um ponto físico e sim trabalhar a partir de casa. Isso você está dizendo aquele que vai começar, não é? No home office, obviamente atrelado a alguma empresa, ou não necessariamente? Não, muitas vezes o empreendedor que vai iniciar, vai abrir uma nova empresa, ele tem apenas... Ele pode até, por exemplo, ter alguns representantes e ele sendo um coordenador. Sim. Não é? É isso? É isso mesmo. E hoje em dia, por exemplo, você falando de Rio Preto, quais os segmentos que são mais acessíveis ao home office? Você tem... Prestação de serviços. Prestação de serviços. Isso, de todos os tipos. De todos os tipos. Porque o comércio em si, ele acaba exigindo naturalmente um ponto. Existem até os casos, como, vou dar um exemplo aqui, uma sacoleira. Uma pessoa que vende roupas, perfumes, bijuterias. Muitas dessas pessoas até têm na sua própria casa o seu pequeno estoque e vão para a rua para vender. Mas, em geral, o comum é baseado na prestação de serviços mesmo. E você acha que até franquia pode entrar nesse meio do home office? Sim, na verdade existem muitas franquias hoje, nós chamamos de micro franquias, que têm exatamente, Hamilton, a sua base na sua residência. Poxa. Porque normalmente são tipos de negócio, vou dar um exemplo, como um corretor de seguros, que vende porta a porta, vende nas empresas. Ele não necessita, muitas vezes, ter um escritório né, para recebimento de pessoas. Ele vai até o cliente, é o prestador de serviços porta a porta. Tá certo, então. Arthur, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Agradeço muito a sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Câmara se sente honrada em tê-lo aqui. A honra é toda minha. Tá ok. Mais informações no Sebrae, então, né? Sim. Ok, obrigado, Arthur. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.